Pessoal, Atualidades em Foco com mais uma matéria de atualidades para você. Na nossa aula de hoje, a gente vai discutir aí a proposta do governo Temer para a reforma da Previdência Social no Brasil. Então nós precisamos entender, primeiro, como é que a Previdência Social brasileira foi estruturada. Segundo, a questão da dinâmica demográfica brasileira que foi sendo alterada ao longo dos anos. Depois, precisamos entender as consequências desse modelo e, finalmente, as propostas aí do governo Temer para tentar diminuir ou sanear o déficit da Previdência Social no Brasil. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho dessa questão. Primeiro, a gente tem que se recordar que o modelo de previdência social no Brasil é, via de regra, o que nós chamamos de solidariedade intergeracional. Isso significa dizer que a geração atual contribui para a geração que já está aposentada, que é pensionista. Sendo assim, se estabelece um vínculo entre a geração atual e a geração passada, que já está na condição de aposentado ou pensionista. O problema é que quando o sistema foi estruturado mais ou menos lá na década de 1950, nós tínhamos uma grande quantidade de trabalhadores em idade ativa e lembrando que no Brasil, segundo o IBGE, a população em idade ativa é aquela que tem entre 10 e 65 anos de idade. Lembrando que a população economicamente ativa é lá aquela faixa etária entre a população de idade ativa, 10 a 65 anos de idade, que exerce atividade remunerada, portanto, que tem emprego e renda, não importando aí se esse emprego está no mercado formal, portanto, com carteira assinada, com vínculo empregatício, ou no mercado informal. A grande questão é que quando o sistema foi organizado na década de 1950, nós tínhamos uma grande parcela da população em idade ativa que estava trabalhando de maneira formal e, portanto, contribuindo com o pagamento para a Previdência Social. Por um outro lado, por aquela época, a expectativa de vida dos brasileiros era muito baixa, algo próximo aí de 55 anos. O resultado é que eu tinha um grande número de pessoas contribuindo e um número relativamente pequeno de pessoas usufruindo do sistema previdenciário, em virtude do fato de que o Brasil tinha uma expectativa de vida, uma longevidade, quantidade média de anos que uma pessoa vive ao nascer em determinado país, que via de regra não ultrapassava os 55 anos de idade. De lá para cá, o sistema se modificou e muito, particularmente depois da Constituição Federal de 1988. Quando nós analisamos a situação atual, nós vamos perceber que a Previdência Social brasileira, que era uma previdência superavitária, e lembrando, a palavra superávit significa resultado positivo. No caso previdenciário, o volume de contribuições excede o volume de pagamentos. Isso acontecia no passado. O número de pessoas contribuindo amealhava recursos maiores do que o gasto previdenciário. Resultado, o sistema era superavitário. No momento atual, nós apresentamos um déficit da Previdência. A palavra déficit significa resultado negativo e, portanto, nós estamos falando que o gasto com o pagamento de benefícios previdenciários é maior do que a arrecadação. Bom, a pergunta então é, professor, qual é a origem desse déficit? Primeiro, a origem de déficit se dá pela própria dinâmica demográfica. Na década de 1950, o Brasil tinha um crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O crescimento vegetativo naquela época era de 3,2%, ou seja, a população crescia 3,2% ao ano.
O resultado é que, com um crescimento vegetativo positivo, nós temos um grande número de pessoas que vão adentrar ao mercado de trabalho mais tarde, contribuindo para o sistema previdenciário, ao mesmo tempo que, por aquela época, a expectativa de vida era baixa, em torno dos 55 anos. Resultado: muita gente nascendo e adentrando ao regime previdenciário como contribuinte e um número muito pequeno de pessoas usuárias dependentes da expectativa de vida, que era baixa. O cenário atual mudou. Quando nós olhamos para o crescimento vegetativo brasileiro, ele hoje está na casa de 1,2% ao ano. Ou seja, ele caiu para 1/3 do crescimento vegetativo da década de 1950. Isso significa, por si só, um número cada vez menor de jovens, que é aquela faixa etária entre 0 a 19 anos, e que, portanto, no futuro, representará um número cada vez menor de pessoas adultas em idade ativa no mercado formal, contribuindo para o financiamento da Previdência. Mas, na outra ponta, nós temos uma expectativa de vida no Brasil cada vez maior. Hoje, os homens e mulheres no Brasil vivem em média 74 anos. Aliás, os homens vivem em torno de 73 e as mulheres em torno de 76 anos. A grande questão, então, é que eu tenho no cenário atual uma questão demográfica. A expectativa de vida ampliou e, portanto, o número médio de anos em que as pessoas vão utilizar o sistema previdenciário aumentou, e o número de jovens que adentram ao mercado de trabalho formal, contribuindo para a Previdência Social, tende a diminuir nos próximos anos, dado que a taxa de natalidade e o crescimento vegetativo são cada vez menores. Então, o primeiro problema é um problema demográfico. Mas nós temos um outro problema. Sob o ponto de vista social, a Carta da República de 1988 é muito bem-vinda. Ela ampliou aquilo que nós chamamos de Carta Dirigente, que vai colocar lá uma série de diretrizes, uma série de indicadores das quais o Estado brasileiro deve se pautar na sua atuação. E uma dessas propostas é garantir um sistema previdenciário amplo para a população, sobretudo para a população mais pobre e carente. O resultado é que a Constituição de 1988 facultou a possibilidade de nós incluirmos no sistema previdenciário brasileiro, de maneira mais abrangente, o trabalhador rural. O resultado é que nós temos que hoje, aproximadamente, um pouco mais aí de 1/3 dos aposentados no Brasil, em alguns estados chegando a 2/3, a maioria dos trabalhadores aposentados são trabalhadores do meio rural. O problema é que no sistema rural de previdência não é o mesmo sistema de arrecadação do trabalhador urbano. No trabalhador urbano, nós contribuímos com 8 a 11% da nossa remuneração e o empregador com 20% sobre a folha de pagamento. No meio rural, o trabalhador pode contribuir com até 2,5% da sua produção declarada. Ora, considerando que nós temos lá que uma parte significativa dos trabalhadores rurais brasileiros são minifundiários, ou seja, donos de pequena extensão de terra que basicamente fazem a produção agropecuária como uma agropecuária de subsistência, ou seja, para alimentar o próprio núcleo familiar, e o pequeno excedente é vendido nos mercados locais. Óbvio que o valor dessa produção é um valor muito pequeno, o que, por um outro lado, acaba garantindo um valor de contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social que também é pequeno.
Como essas pessoas são pauperizadas, são pessoas pobres, mesmo com essa contribuição muito pequena, muitas vezes, mesmo sem ter tempo de contribuição requerida do trabalhador urbano, mesmo algumas vezes, quando o trabalhador rural sequer fez qualquer tipo de contribuição para a Previdência ao longo da sua vida, ele faz jus a algum tipo de benefício previdenciário. Então, hoje, quando nós olhamos para a previdência privada no Brasil, no sentido do trabalhador da iniciativa privada, nós vamos perceber que o trabalhador urbano, né, a previdência do trabalhador urbano, ela não é deficitária. Ela é superavitária, em mais de 300 milhões de reais ao ano. No entanto, se eu incluir a previdência do trabalhador rural, a previdência como um todo se torna altamente deficitária. Por quê? Repito, né? Se o modelo é de solidariedade intergeracional... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.